Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo se classificou, que foi super importante, podemos questionar a atuação, mas durante o retorno do Flamengo ao Rio de Janeiro, né, o Tite acaba passando mal devido à altitude e é internado no hospital aqui no Rio de Janeiro, né. Então, ele foi internado às pressas, com arritmia cardíaca. E os jogadores também, durante a volta ao Rio de Janeiro, né, usaram o balão de oxigênio, porque muitos jogadores não estavam aguentando. Sentindo muita dor de cabeça, cansaço excessivo. Então é aquilo. Quem critica a atuação do Flamengo, pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Sim, o Flamengo pode jogar muito melhor. Mas eu acho que em um jogo em altitude, 3.600 metros, um jogo que tinha pelo menos 3, 4 jogadores titulares ausentes, uma lista de 7. Cebolinha, Pedro, Vinha, que é considerado titular também, Arrascaeta e outros jogadores. Fora que o Flamengo estava mantendo uma maratona de jogos importante nesse mês de agosto, o Flamengo foi lá e fez o seu papel, conseguiu a classificação. Então acho que é melhor dar uma segurada aí, porque tá demais. Tá demais. O Flamengo pode jogar melhor? Pode e deve jogar melhor. Mas nesse jogo aí a gente tem que abrir uma exceção, porque viu o que a altitude fez, né? Com os jogadores e o técnico. Então é isso aí. Vambora com mais um vídeo aí, galera. Era mais ou menos isso que eu ia perguntar. A gente está falando de um problema que tem que ser corrigido. Tem que ser mesmo, porque o Flamengo segue nas 3 competições. Se quiser ser campeão, ele tem que corrigir os erros e melhorar. Mas quais foram as virtudes? Porque já falamos do Bolívar, de méritos e de problemas do Bolívar apresentados ontem, mas o Flamengo, de qualquer maneira, ele segurou o Bolívar, levou um gol só e passou. Teve méritos. Quais foram para você, amigo Donan? Primeiro, assim, só para... Acho que é importante falar, o Flamengo tem esse problema com essa bola invertida, né, o cruzamento ali nas costas do Ayrton, mas ontem você conseguia notar nitidamente a dificuldade que os jogadores do Flamengo tinham para fazer a dobra e voltar nessa recomposição. Aí é uma questão de saúde. Faltava fôlego, faltava energia para fazer esse vai e vem. O Gerson, por exemplo, não conseguia baixar, como eu falei no início. Ele não conseguia ajudar o Varela. O Pulgar também muito fora de ritmo. Isso deixava o Varela em dúvida e a todo momento tinha um jogador do Bolívar nas costas do Varela. Pode perceber isso, principalmente no primeiro tempo. Então, acho que dá para dar um desconto dentro da análise. Para citar virtudes, primeiro, sim, antes da virtude, acho que é importante o que o Abel falou. Eu também tive a percepção, olhando um time que estava sem a parte física, estava completamente exausto, eu achei que o Tite demorou para mexer. De La Cruz fora do jogo, o Carlinhos fora do jogo, o Gerson fora do jogo. Aí depois ele vem, principalmente com o Davi Luiz, faz um 5-4-1 e coloca o Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique foi um jogador que já deveria ter entrado até antes. Na minha escalação ideal, ele seria o titular, mas segundo apurei, com membros aqui da comissão técnica do Flamengo, existiu uma cautela maior com a parte física de um jogador que não está conseguindo ter sequência e que precisa ser preservado. Então, por isso não foi titular. Tanto que, se vocês forem reparar, quando o Bruno Henrique entra, ele até tem uma mudança de posicionamento com o Gerson. Primeiro ele começa jogando um pouco mais de lado, depois fechando mais, o exatamente. O Gerson fica mais depois, à frente e o Bruno fecha pela direita. Quando isso, entra depois, tem a substituição entre o Everton a ideia era... Araújo, aí o Everton fecha e o Bruno passa a ser o homem mais avançado. A ideia era preservar o Gerson, para o Gerson não ficar fechando, porque ele não aguentava mais, ele estava exausto. Por conta disso. Sobre virtude, além da gente falar de atuações individuais, o Rossi muito bem, o Léo Pereira foi bem no jogo, do lado esquerdo, um zagueiro seguro no Flamengo, o Léo Ortiz, um guerreiro também ali como um primeiro homem de meio campo. O Luiz Araújo não preciso nem falar, é um jogador que não tem grife, mas é um jogador que se colocou como titular do Flamengo, por tudo que ele entrega, pela capacidade que ele tem de ser vertical, de ajudar na marcação, de acelerar o jogo. É impressionante como ele é um tanque de competição. E eu acho que o grande mérito foi principalmente no primeiro tempo, quando o time tinha um pouco mais de fôlego, de jogar um pouco mais próximo, de tentar preencher um pouco mais o meio campo, de tentar cozinhar o jogo, e até teve uma oportunidade ou outra. Acho que esse foi o mérito do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, até uns 59 minutos, eu não lembro agora qual foi o minuto do gol do Bruno Sávio,
Mas até ali achei que o Flamengo fazia um jogo inteligente, tentando passar o tempo. O Tite a todo momento colocava a mão na cabeça, ó, inteligência, vamos pensar. Eu acho que o Flamengo conseguiu fazer isso quando o fôlego permitiu. Depois que tomou o primeiro gol, aí foi uma pressão, foi um sufoco. Mas eu confesso, amigos, que eu já esperava o Flamengo perdendo. Eu achei que o roteiro foi o roteiro esperado e ontem o que o Flamengo tinha que fazer era se classificar. E se classificou. E sendo justo, não fui eu que falei como você, Delnon, que o Flamengo demorou para fazer as trocas do Tite. Foi o Eugênio que falou, né, Eugênio? E acho que todo mundo concorda, né? Sim. Concorda, Breler? Sim, sim. E a gente realmente precisa ressaltar, porque pode parecer um detalhe ou só que o Flamengo sofreu, mas o goleiro faz toda a diferença jogando na altitude. O Rocher, no ano passado, quando o Inter foi lá e venceu o Bolívar, foi o grande nome. Foi mesmo. Fez defesas espetaculares e o Rossi fez a parte dele. O Rossi fez 7 defesas, igualou o Diego Alves como goleiro do Flamengo com mais defesas em jogo de mata-mata da Libertadores. Diego Alves também fez 7 defesas contra o Defensa e Justiça em 2021. E o Diego Alves, que é o recordista em defesas pelo Flamengo em Libertadores, 8 defesas contra o San José de Oruro, também na altitude, em 2019. Defesaças, né? Então, O Rossi fez ontem, né? exato, e o Diego Alves está entre os goleiros históricos do Flamengo, bicampeão da Libertadores, do Brasileiro, e o Rossi se colocou nesse patamar. O Rossi conseguiu ter uma atuação para realmente não haver nenhuma discussão sobre a titularidade dele, sobre a importância que ele tem para o time, e foi determinante. E as defesas que ele faz são difíceis, não são só defesas ali protocolares. Ele realmente salvou o Flamengo. Foi o herói, o hero of the match. E é o seguinte, Né? não sabemos se o Flamengo será campeão, mas praticamente todos os campeões, se a gente pensar de times brasileiros só, sempre tem o goleiro em um jogo Claro, ou dois. tem que ter. E nós vamos falar de São Vitor no Galo, vamos falar de Marcelo Groi no Grêmio, vamos falar de Marcos no Palmeiras, vamos falar de Cássio no Corinthians, vamos falar de Diego Alves, Do Fábio no passado. Fábio no Fluminense. Sempre Pode você falar vai de ter que ter- pode falar de Real Você vai Madrid. ter gol, Bom você ponto. vai ter jogo que seu time vai ser agredido na Libertadores e o seu goleiro vai salvar. E ainda tem um outro ponto do Rossi, que foi saber fazer o que o Flamengo precisava, que era ganhar tempo. O Rossi ontem foi nota 10 no gol e na catimba. E aí a catimba... Você gostou da catimba dele? Não, uma atuação impecável para mim. Mas eu queria... Porque Porque quando é um Tiro de adversário meta que faz você mostrasse catimba, ao fã de quando é um esporte time dele. estrangeiro que faz catimba, a gente senta o dedo aqui, né? É isso aí. Absurdo, É isso, catimba. Mas você quando tem é um toda time razão, brasileiro que Jean. faz, Toda tá razão. tudo lindo. Não, mas Eu toda acho que faz parte. Libertadores faz parte. Não é só a gente. Faz parte Os de um time ou pro jogadores outro. também reclamam. O Arrebentou. time brasileiro, quando mas faz o parte. estrangeiro faz catimba, Que nem reclama. a seleção brasileira feminina foi para as Olimpíadas, fez catimba mas pra não- caramba. mas- A gente achou lindo. Mas E aí, quando precisam ganhar, aí estão Não, mas gastando tempo. É isso no aí. caso do Rossi, os fins justificam os meios. Por quê? Jogando na altitude. Ah, é? Não, jogando... No caso de todo mundo, pô. É pra todo mundo. Ué, eu sou contra o discurso de não pode jogar na altitude. Olha, é difícil, há adversidade, mas os times bolivianos são de lá, têm de jogar na altitude. Claro. Mas é preciso usar artifícios para isso. Então é oxigênio, é chegar no dia do jogo. E a cera, nesse sentido... Mas você tá falando como se a cera fosse só na altitude. Os Não, caras não, fazem não, cera em não tudo é- que é lugar. cera de No uma- nível do mar também. Mas no contexto de ontem, foi um recurso valioso para o Flamengo. O Rossi soube jogar com isso, e o Rossi é argentino, um cara experiente, um jogador... Escolado, né? Escolado. Escola Argentina de catimba. Na- São as duas melhores escolas de catimba, a uruguaia Não, e a argentina. nota- O Brasil é iniciante E, nisso. ele foi nota 10, não só na catimba, mas no gol, fazendo Agora, gol de defesa. deixa eu trazer um dado interessante que mostra muito da dificuldade do jogo ontem. Dado do Opta, do Instituto Opta, que inclusive fornece dados aqui para o nosso ESPN, Data ESPN, TrueMedia, etc. O Flamengo acertou 84 passes no jogo de ontem com o Bolívar. O menor número de um time brasileiro em um jogo nas últimas 10 temporadas de Libertadores. Seja na altitude, na baixa Quantos altitude, passes 84 passes certos apenas no jogo de ontem. E o Flamengo é um time de toque de bola. O Flamengo é um time de muita qualidade de toque de bola. Mesmo assim, teve É duas, difícil. três chances de E gol. repito, ontem, Só levou um. ontem
além da altitude, o gramado dificulta o toque de bola. A bola muito viva. O gramado do Maracanã também não tá nenhuma maravilha. Mas é melhor. Bem lembrado. Porque a bola não quica tanto. Bem lembrado. Tá melhor, a bola não quica tanto. Você vê que o Fluminense toca a bola. Pá, pum, vai no pé do ganso, dá de letra, dá de calcanhar, dá de muito 3 ruim dedos aqui. e tal. É diferente. Eu tô colocando no gramado duro. Da bola que cai, você não conseguir tocar de primeira. Essa é uma dificuldade. Agora, com relação à dificuldade, você falava do goleiro. Gente, Libertadores não é fácil. Vocês têm mania de olhar para o adversário e falar: isso aí é fácil, a gente passa por ele de qualquer Verdade. jeito. Os brasileiros são A assim gente vai mesmo. passar sempre com Tem facilidade. arrogância dos brasileiros. Nada falou é isso com você. simples. Tem sempre São soberbos dificuldade. os brasileiros. Isso concordo com Os você, últimos 5, 6 anos só dá Brasil. E como é que você falou aí? Pra chegar A até gente lá é listou um aqui suador que você não tem ideia. 15 goleiros que foram decisivos. Esqueci de falar um também, histórico. Quem? O Everton no Então, Palmeiras. goleiros decisivos. Mas você citou a Olimpíada. Eu adorei a cera, a atuação você do gostou? Rossi ali com a catimba toda. Mas o árbitro também, 5 Então, minutos aí de que tá. acréscimo. Isso aí tô com você, Breno. Ali, tem isso razão, daí, jogador. Mas é o padrão não, Libertadores. tem, A gente não tá vendo Não, no Libertadores. Eugênio, não, o mas tempo de... isso é um erro. O Prat, pode ser um erro ou não. A gente precisa entender como funciona a arbitragem. Mas peraí, Na vocês queriam o quê? Libertadores, Vocês queriam 15 dificilmente minutos de vão dar acréscimo? mais do que Você 5. gasta, vamos dizer, 12 minutos. Aí você vai dar 4, 5 de olha aqui, acréscimo. eu não 12 concordo. minutos? Peraí. Vou dar um exemplo. 3 ou Gasta 4 10 tiros de minutos. meta que ele Vai dar deu. 4. A arbitragem de Libertadores, não vai marcar a chamada faltinha. Não, tudo bem. Esquece. Ok, isso é Agora, pode te dar um cartão vermelho com 10 segundos de jogo. Como aconteceu ontem Com a lá no... advíncula. Com a advíncula. Se ele achar que você passou do ponto, ele vai te dar o cartão vermelho e você vai ficar assim. Tá certo. O brasileiro nunca daria. Tá certo. E Com o outro, Donan lá. acréscimo, para passar de 5 minutos, só se o jogo ficar parado meia hora. Eles não dão. É uma característica. Se você for olhar, lá na Premier League também, dificilmente vai dar mais do que 5 minutos. Não, mas aí- é uma esse- questão de... E podia é uma dar mais questão de- 5, mais de 10, que não critério, ia, Eugênio. não ia Critério fazer da mais gol em competição. São Mas Rossi ontem. é um problema da FIFA, porque É um se critério da numa competição. nas Olimpíadas Sim. a gente viu acréscimo de quase 20 minutos. A FIFA não consegue padronizar a arbitragem. E é Mas não é só no tempo de absurdo. acréscimo, O não. Donan tá falando pouco, gente. O Donan Tá, tá vamos lá, lá. tá com Vamos o lá, olho tem vermelho, razão. tá Mas todo peraí, vermelho. o Eugênio tá, tem sabe, razão. sabe, tá o nariz Peraí, escorrendo e não consegue Antes falar. do Donan falar, o Eugênio tem razão. Esses acréscimos monstruosos foi só na Copa do Mundo e na Sim, Olimpíada. E aqui Nenhum no campeonato brasileiro no tem mundo, tido também. os caras dão 15, 20 minutos. Não é? o Tem que razão. Eu acho que isso aí, no caso das competições como Comebol, isso favorece quem gosta da catimba. Não, mas Que não é de hoje, é sempre assim. mas o que só E mostra... a catimba, a cera compensa. Mas, O crime compensa? Mas- A cera compensa no futebol. Mas- Jogo Não, não. compensa, então. Compensa jogar Sim. bola. mas só A mostra... cera, o time que faz cera, ele faz o jogo ficar parado por 15, 20 minutos. Sim. E o acréscimo E aí? é no máximo de 5. Isso só reforça... Isso é histórico. terrível. Mas Isso é isso ruim, só Eugênio. reforça a cancha do Rossi, que sabendo disso tudo, fez ali o jogo dele e o que era o Flamengo precisava. Foi um tempo valioso. O que eu estou falando aqui não é que eu Flamengo concorde, ganhou. não, Abel. É o que eu É o vejo. é o fato. É o que eu Perfeito. testemunho. Perfeito. Mas Amigo, só faz cera quem tá Aí na também, frente. quando você dá Pra 15 tá na minutos. frente, tem que quando jogar você dá bola. 15 minutos de acréscimo, o mundo cai. Todo mundo. É um absurdo dar 15 minutos de acréscimo. É o antifutebol. até não sei o empatar, quê. não é isso? Até empatar. Mas deixa o Donan falar, porque o cenário dele tá uma maravilha. Olha só. Adorei aquelas colinas. E ainda foi pro terraço, ele já tá alto. Ele ainda foi pro terraço do hotel lá. Não, Então, vídeo gritaria no fala, estúdio, Donan. coisa desagradável. Exatamente. Aqui na zona sul de La Paz, meu querido Capitão América, é lindo, né? Zona Sul. Lá em cima, Tá no 4 mil metros, Leblon tá, de de La altitude, Paz? tá? Eu pensei que o Donan gostasse mais da Zona Norte. Eu tenho história lá O que também. é que tem a ver? Isso é- Fala, Donan. Tem que respeitar a ESPN, né? Que é a estrutura. A gente vem aqui e bota a Aê, estrutura pra garoto. gente. Agora, deixa eu te falar um negócio. Quando vocês falam aí de cera, eu vou te falar um negócio. Com altitude, eu sou a favor da cera. Tem que fazer o tempo assim? passar. Como assim? Defende o Aí, ó, antijogo. Donan tá comigo. É mais um Os brasileirinho fins defendendo o justificam os antijogo meios. aqui, é o Como fim. assim? Mas é. Claro! Gente, os jogadores estavam exaustos, tinha que deixar o tempo passar, tomando pressão. O Flamengo recuou muito no segundo tempo, quando vem no 5-4-1. Não conseguia segurar a bola. Olha a estatística que o Eugênio trouxe. Número de passes certos. O Flamengo não conseguia, né, trocar passe e envolver. Aí você não tem um Pedro para sustentar lá na frente. A qualidade do Carlinhos é diferente. A característica do jogo do Bruno Henrique é outra. Então, assim, Então, pera- o Flamengo fez o que tinha para fazer. E achei que o Rossi, além das defesas, eu concordo com o Brelha. Ele foi um monstro na arte de fazer o jogo passar. Né? Ô, Donan. Jogou com muita inteligência, o jogador ex-Boca. Oi.
Só completando, viu, dona, antes de nos despedirmos de você, a gente falou mais cedo no programa, trouxemos a informação, inclusive com a postagem lá nas redes sociais do Flamengo, explicando o que aconteceu com o Tite, teve uma arritmia, não foi isso? Isso. Enfim, o Flamengo, ele tinha a opção de levar ao Tite para ser atendido, de repente ficar num hospital em La Paz, mas ele preferiu que o Tite fosse atendido durante o voo, que ele voltasse para o Brasil e assim que chegou aqui foi para um hospital, continua internado. Inclusive tem informações, até mensagem enviada pelo Pedro Henrique Torre. É isso, né? Foi o Pedro Henrique Torre, não foi? Está dizendo aqui, ó, ele passou mal, foi monitorado a viagem inteira pelo cardiologista e o Flamengo não viu sentido em deixá-lo internado lá em La Paz, até porque o problema que ele teve, a arritmia, era uma consequência direta da altitude. Então o Flamengo não viu sentido, não achou que seria adequado que ele continuasse lá. O quadro poderia se agravar com a altitude. Poderia até se agravar. Então ele foi atendido durante o voo. Como era algo clinicamente controlável, foi feito o atendimento na viagem e assim que ele chegou ao Rio de Janeiro, foi internado para ser cuidado por uma equipe especializada. Improvável que o Tite possa comandar o time no domingo. Domingo o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, 8 da noite no Rio de Janeiro, né? Maracanã. Jogadores, e mais aí uma informação trazida, jogadores todos precisaram de oxigênio e vários passaram mal com tontura, náusea e dor de cabeça. Acho que o Donan também viu isso de perto, né, Donan? Sim. Jogadores muito cansados. O Gerson, né, reclamou bastante, muita dor de cabeça. Né, você viu os jogadores, de fato, sentindo os efeitos da altitude, mesmo com uma estratégia, né, da comissão de chegar diretamente do aeroporto de La Paz para o jogo e foram embora logo depois, né? E acho que foi a melhor também estratégia possível levar o Tite para ser atendido no Rio de Janeiro. E até nós aqui da equipe, ontem após o jogo, foi o dia que a gente sentiu mais os efeitos, né? Você sente um pouco mais cabeça pesada, uma dor de cabeça, um enjoo, né? Não é brincadeira, não. Como o Gerson falou, meu querido Abel, é sinistro, né, quando você vem jogar aqui na altitude, mas para o torcedor do Flamengo, o final acabou sendo feliz e a gente vai seguir aqui, né, levando a repercussão da classificação do Flamengo durante a programação nessa parte da manhã, direto de La Paz, amigos. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? De acordo com o próprio Flamengo, né? Informou que o Tite foi internado aí com uma arritmia cardíaca, aí, no coração. Tava dizendo aqui, cadê? Passou mal desde a partida de ontem, La Paz. O Tite passou mal e necessitou de atendimento médico pelo departamento do Flamengo. Até aí, né? Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. Em defeito de altitude. Sacanagem, foi desumano jogar em cima, né? E para quem é repórter, como o Fernando Campos já falou, sente muito, ainda mais para quem é jogador. E ainda tô vendo gente criticando a atuação do Flamengo. Ali, obviamente o Flamengo pode jogar melhor. Mas durante essa partida, tinha que jogar de qualquer maneira. Tinha que se classificar. Aí eu vi muita gente na rede social criticando. Pô, o Flamengo não jogou nada. Isso é o quê? Tem que jogar melhor. Concordo que o Flamengo tem que jogar melhor. Mas nesse jogo, o importante era a classificação, de qualquer maneira. Tem gente criticando o Tite. Seria o quê? Tite seria o quê? Eu acho que o Tite, em um momento... Eu acho que ele demorou a colocar o Bruno Henrique, isso eu concordo. Mas quando ele colocou... Ele fez uma linha de 5 com 3 zagueiros e 2 volantes, 2 laterais. Eu acho que ele fez certo, entendeu? Levou pressão? Levou. Mas, mesmo com uma linha de 5, isso... O Flamengo ainda vai continuar levando pressão, entendeu? Eu achava que o Flamengo ia levar mais pressão ainda no primeiro tempo, acabou não levando. E as melhores chances, sim, foi do Flamengo no primeiro tempo. Cadê aqui? O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos do Flamengo e staff durante o retorno ao Rio. Após o desembarque, foi encaminhado diretamente ao hospital Copa Star para a realização de exames que com uma fibrilização atrial. Não acho que é uma veia que leva o coração, alguma coisa assim. O laudo não apontou necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. E o treinador está lúcido, ainda bem. Estável, mas perderá será internado para a reversão
do quadro através de medicamento, né? Pra ver se o medicamento consegue controlar essa situação, né? Desejamos uma boa recuperação, uma rápida recuperação ao nosso... Então, aquilo, quem defende a altitude, quem critica o Tite, quem critica o Flamengo pela atuação, é sacanagem, meu filho, é sacanagem. Viu o que a altitude fez com os jogadores e o técnico do Flamengo, né? Pronto. Simplesmente isso. Então é isso aí, nós somos